Eu vou estar falando hoje sobre a bondade de Deus. Aleluia! A bondade de Deus. Você sabia que Moisés foi chamado amigo de Deus? Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo, diz a palavra. Mas um dia, Deus falou assim para Moisés: basta, não fale mais sobre isso. Você sabia? Vamos ver que contexto foi esse. Mas Deus não é bonzinho? Como é que Ele fala com seu amigo desse jeito? Vamos entender. Eu quero convidar você a abrir a palavra em Deuteronômio, no capítulo 3. Deuteronômio 3, 26. E eu vou ler, como nós dizemos, a parte B do versículo, ou seja, a parte final do versículo, tá bom? Deuteronômio 3, 26b. O Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Você sabia que um dia Deus falou assim com Moisés? Agora, você imagina se eu pegasse esse texto, esse fragmento de um texto, e fizesse uma pregação, ou montasse uma narrativa, dizendo: olha como Deus é, olha como Deus falou com Moisés. Você vê o perigo de um texto fora do contexto? A gente sempre fala que um texto fora do contexto é um pretexto para alguma coisa má. Por isso é tão importante, como Jesus disse: examine as Escrituras, elas testificam de mim. Vamos entender a bondade de Deus, e vamos ver porque que às vezes Deus tem que agir como um pai, corrigindo os seus filhos, para o bem. As pessoas, essa nova geração aqui, a geração mimimi, acha que se ofende com tudo, com uma palavra, com um olhar, com um gesto, geração mimimi, né? Mas Deus corrige aqueles a quem Ele ama, como um pai corrige seus filhos. Até hoje estão querendo tirar essa autoridade do pai de corrigir seus filhos, né? Vamos ver então o que aconteceu. Quero pedir para você ver aqui em Deuteronômio 3, Deuteronômio 3, 21. Qual é o contexto aqui? Moisés está recapitulando para o povo as coisas que aconteceram durante o deserto. Por que isso? Eu sempre falo, mas como o apóstolo Pedro diz, eu repito algumas coisas, mas são para vossa salvação. É importante você ter certo as coisas que aconteceram. Por que foi necessário o livro de Deuteronômio? Por que foi necessário a segunda lei, né? Deuteronômio, segunda lei, a recapitulação das coisas que se passaram desde a saída do Egito? Porque aquela geração que saiu do Egito, todos os homens de mais de 20 anos de idade para cima, que eram capazes e aptos para a guerra, todos eles morreram no deserto, exceto Josué e Calebe, porque era uma geração incrédula, murmuradora, e Deus falou: vocês não vão entrar na terra prometida. Então, durante aqueles 39 anos, toda aquela geração foi morrendo, e agora nós estamos aqui no último ano, no ano já da entrada da terra prometida. Moisés tem a direção de Deus de recapitular para aqueles que, quando saíram do Egito, tinham menos de 20 anos, eles eram ou crianças ou jovenzinhos. Então Deus está recapitulando. Então ele diz assim, Moisés diz no 3:21, também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos, Josué, veem tudo o que o Senhor, vosso Deus, tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. De que dois reis Moisés está falando? Antes deles cruzarem o Rio Jordão para começarem a conquista da terra prometida, propriamente dito, começaram por Jericó, você se lembra? Eles estão lá no leste do Jordão, estão nas terras de Moabe, estão ali nas planícies de Moabe.
E antes deles entrarem na Terra Prometida, eles já venceram 2 reis, o rei Og e o rei de Bazã. Moisés, eles venceram 2 reis poderosos, amorreus, tanto que Israel já teve uma parte de terra ao leste do Jordão. Então ele está falando, Josué, veja o que Deus fez com esses 2 reis poderosos. Isso vai acontecer com todos os outros reis lá na Terra Prometida. Não tenham medo, Deus é que peleja por vós. Verso 22, eu quero que você tenha isso também para a sua vida, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que peleja por vós. Você pode tomar posse disso? Pode, porque a palavra fala, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que deu o seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará também juntamente com Ele todas as demais coisas? Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem trevas, nem escuridão, nem enfermidade, nem morte, nem nudez, nem espada, nem nenhuma criatura deste mundo ou do mundo futuro. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Sabe, se você tem essa palavra no seu coração, você começa a ser uma pessoa mais ousada, maior o que está em você do que o que está no mundo. E é isso que Deus estava ensinando para Josué, porque Josué seria o general da conquista. Então ele fala, veja o que Deus fez a esses 2 reis, assim vai ser com todos os outros, vocês vão entrar e vão conquistar a terra, porque Deus é que peleja por vós. E aí olha o que ele fala, também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo. Quando Moisés viu que Deus começou a agir, mesmo usando o próprio Moisés, porque Deus tinha dito para Moisés que Moisés não ia entrar na Terra Prometida. Mas ele viu que Deus começou a agir, mesmo com ele. Aí ele pediu graça ao Senhor. Você lembra o que é graça? Graça é favor imerecido. Moisés sabia que Deus já tinha dito que ele não ia entrar na Terra Prometida. Por isso que ele fala, Josué, veja. Mas ele fala, eu pedi graça ao Senhor, dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Verso 25, rogo-te que me deixe passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Rogo-te, Senhor, me deixa entrar, eu quero tanto pisar naquela terra. Eu conduzi esse povo, agora palavras minhas, né? Eu conduzi esse povo por 39 anos no deserto. Deixa. E sabe, eles ali, a gente esteve em Israel, e você ali do lado de cá do Jordão, você olhando para Israel, você vê as montanhas da Judéia, imponentes, você vê as montanhas da Judéia. Lá para o norte está o Líbano, como ele fala, né? Está lá o Monte Hermon. Deixa eu passar, Senhor. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, povo, e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse, basta, não me fales mais neste negócio. Oh, glória! Olha só a intimidade. Alguma vez Deus já falou bravo assim com você? Se não falou, é porque você não está pronto ainda. Se Deus falasse assim com você, você ia falar, ai, meu Deus, nunca mais vou na igreja, que Deus é esse? Não é? Na verdade, talvez muitos aqui até falariam, não, Deus nunca nem falou comigo. Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, diz o Senhor. O começo da nossa intimidade com Deus é a busca, parte de nós. Ah, mas por que parte de mim? Ele não é Deus? Ele é Deus. Ele deu Jesus para abrir caminho. Deus fez o mais importante, Ele deu Jesus, seu Filho. Agora é a sua parte, é a nossa. A gente tem que ir a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você lê a Bíblia todo dia?
Você ora todo dia? Você pensa em Deus, no Espírito Santo todo dia? Você se preocupa em guardar os seus mandamentos todo dia? E quer ouvir a voz dele, quer ter intimidade com ele? Então, a primeira fase da intimidade é começar a andar com ele. Andar com ele. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Tem que entrar em sintonia com a vontade dele, eu vou começar a andar com ele, e ele vai começando a falar com a gente, vai orientando, vai pegando no colinho, vai, né, paparicando. E quando você já está maiorzinho, já tem mais intimidade, já tem mais encargos espirituais, um dia ele fala: filho, para com isso, por aí não. Aí a mão pesa, como um bom pai. Aleluia. E ele falou: Moisés, não fale mais sobre isso, já está resolvido. Não se fala mais desse negócio. A gente já conversou lá atrás. Oh, glória. Aí será que Moisés ficou todo dodói? Não, não, ele tem maturidade. Deus fala para ele, olha, no versículo 27, vai assim, Moisés, suba ao monte de Pisga, era um monte ali, ali mesmo, ao leste do Jordão, suba no monte, levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Você não vai passar, Moisés. E olha, manda, pois, a Josué, esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Olha como Deus é bonzinho. Entendeu, Moisés? Você só vai ver a terra. Combinado? Não se fala mais disso. Fortalece Josué, consola ele, porque daqui para frente vai ele. Aleluia. Ainda bem que foi com Moisés, não foi comigo. Não é? Você não pensa assim? Mas olha que lindo, irmãos. Por que Deus foi assim tão duro com Moisés? Vamos entender? Vamos entender a bondade? A gente tem que ir lá um pouco para trás, lá em Números. Vamos para Números capítulo 20. Como um pai corrige os seus filhos para que todos o conheçam e todos aprendam a agir corretamente. Números 20. Nós estamos no último ano do deserto. Assim como aqui em Deuteronômio era o último ano, aqui no capítulo 20 de Números, eles estavam no último ano de deserto. Importante notar, irmãos, que eles não sabiam que era o último ano, ninguém sabia que era o último ano. Por eles, a nuvem ia continuar andando, eles iam continuar, mas já era o último ano, era o ano da entrada na Terra Prometida. E olha o que aconteceu ali no último ano. Ei, e se a gente fala que é o último ano, tem uma coisa importante. Essa geração que vai fazer o que fez aqui, é a geração que vai entrar na Terra Prometida. Amém? Todos aqueles que tinham que morrer no deserto já morreram. Por causa de rebeldia, de incredulidade, dureza de coração. Essa geração aqui, que vai passar por esse fato aqui, já é a geração que vai entrar. Essa tem que ser a geração de fé. É a geração Josué, como a gente fala, é a geração forte, crente. Mas, olha lá, Números 20. E chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro do último ano, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Então ali Miriam, a irmã de Moisés, morre, e não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Irmãos, foi por causa de murmuração que tinha acontecido tudo aquilo com esse povo, e agora esses, que são os que vão entrar na terra, murmuram de novo por causa de água. Contra Moisés e contra Arão, contra os líderes. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Meu Deus! Antes nós tivéssemos morrido como os nossos pais morreram aqui no deserto. Era melhor que a gente tivesse morrido com eles. Você acha pouco isso, irmão?
Deus tem um plano, Deus preparou tudo, passou 39 anos forjando uma nova geração para entrar na Terra Prometida, e agora essa nova geração murmura de novo, como os outros, e ainda falam, olha, era melhor se eu tivesse morrido com eles. Lembra aqueles que morreram por causa das codornizes? Lembra dos que morreram por causa das serpentes? Lembra daqueles que morreram quando a terra abriu por Corá, Datã e Abirão? Lembra? Era melhor se a gente tivesse morrido com eles. Misericórdia. Imagina o coração de Deus. Amém? Você está comigo? A gente tem que viver a palavra, né? Tem que ser real. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de sementes, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Está tudo perdido, não adiantou nada os 39 anos. Moisés e Arão vão na tenda da congregação, se prostram, e a nuvem, a presença, a Shekinah de Deus aparece. Aleluia. Esse momento é muito importante na história de Israel. E tem momentos importantes na nossa vida, que Deus tem que pegar você pela orelha, antes que você caia no buraco. Aqui, o povo precisava crer em Deus, precisava aprender a respeitar a Deus, precisava temer a Deus, tinha que ter zelo por Deus, porque ou é esse povo que entra, ou ninguém vai entrar na Terra Prometida. Eles tinham que aprender a confiar em Deus. Então Deus fala o seguinte, veja, Números 20, verso 7. E o Senhor falou a Moisés, quando ele e Arão se prostraram, falou a Moisés dizendo, toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Entendeu? Moisés, você pegue a vara, Deus tinha dito a vara com a qual farás os sinais, a vara que simbolizava a presença do Espírito Santo de Deus. Junta toda a congregação, vai até a rocha, havia uma rocha ali, fale a rocha, e a rocha vai dar água, vai tirar água para toda a congregação. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então, Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Esse é um fato importante. Moisés pegou a vara da onde? Como é que está na sua Bíblia? Então tomou Moisés a vara de diante do Senhor. Na sua está aparecido assim? No verso 9. Moisés não ficava sempre com a vara. A gente sempre tem a imagem nos livros, especialmente das crianças, na Bíblia para crianças, Moisés sempre com a vara, né? Moisés não estava para lá e para cá com a vara. A vara era um instrumento santo com a qual farás os sinais, Deus disse. A vara ficava diante do Senhor, ali ficava lá na tenda da congregação. Então ali nesse momento Deus falou, Moisés, pegue a vara e vá até a rocha. Então Moisés foi, pegou a vara de diante do Senhor. Algo importante vai acontecer. Quando o povo via que Moisés estava com a vara, como que foi que eles passaram no Mar Vermelho? Moisés levou a vara, levantou a vara e Deus falou, diga ao povo que marche, não foi? Aleluia. Então ele pegou a vara e o povo... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Respeito, zelo por Deus, irmão. Está sendo ensinado aí nas escolas e universidades que Deus não existe, que não sei o quê, e o cara lá de cima não sabem de quem falou. Esse povo todo que estava murmurando, quando viu Moisés sair da tenda da congregação com a vara, eu imagino que já todo mundo ficou assim. O que será que vai acontecer? Aleluia. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha
E Moisés disse-lhes, agora começa o show de Moisés. Luzes, câmera e ação. E Moisés começa a gritar, ouçam agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Tiraremos? Nós quem? Estava ele e Arão. Rebeldes. Vocês acham que nós vamos tirar água dessa rocha para vocês? E aí, o que ele fez? Então Moisés levantou a sua mão com a vara do Senhor e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Que homem poderoso, não é? Não é um show lindo? Ele, rebeldes, vocês acham que a gente vai dar água para vocês? Ele levanta a vara e, não só uma vez, mas... E a água... Moisés, Moisés, Moisés. Não está escrito, mas está implícito. Pela ira de Deus. O Senhor disse a Moisés e a Arão, na sequência, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Nem você, Moisés, nem você, Arão, vão entrar na terra, porque vocês não me santificaram diante do povo. Pegaram a glória para vocês. O show foi de vocês. Esse povo, meus irmãos, esse povo precisava temer a Deus. Esse povo precisava crer em Deus. Era a última chance. Eles iam entrar na terra prometida. Era agora. Esse povo tem que voltar a respeitar a Deus. E Moisés pegou a glória para ele. Você percebe? Então, a ira do Senhor se levantou contra Moisés e Arão. Falou, olha, vocês não creram em mim para me santificar diante do povo. O que ele tinha que ter feito? Ele tinha que falar a rocha. E olha, é muito interessante, a Bíblia é tremenda pelo que ela revela e pelo que ela não revela. Porque o que está implícito é a nossa fé que constrói. Então, a minha construção é assim como Jesus, quando estava diante do túmulo de Lázaro e falou, retirem a rocha. Você se lembra o que Jesus fez? Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. 4 dias antes ele falou para os discípulos, eles estavam a 2 dias de viagem, ele esperou mais 2 dias, para que quando ele chegasse lá, Lázaro tivesse morto há 4 dias. Tanto que quando ele chega, fala o Senhor, olha, já cheira mal, você vai mandar tirar a pedra? Jesus já tinha dito para os discípulos, nós vamos para que o Senhor manifeste a sua glória. Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas o que Jesus fez? Ele manda, retirem a pedra, aí Jesus levanta os olhos aos céus e fala, Pai, obrigado, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu faço assim para que eles saibam. Para que eles saibam que Jesus está recorrendo ao Pai, que o Todo-Poderoso é o Pai. Amém? Lázaro, vem para fora. A glória foi de quem? Do Pai. Então, eu imagino que o que Deus deve ter dito para Moisés é que Moisés na rocha falaria, rocha, como o Senhor me revelou, como o Todo-Poderoso disse, dê água ao povo, como o Senhor ordenou. Algo assim. A glória seria do Senhor. O Senhor seria santificado, o Senhor seria glorificado. Mas ele trouxe todo o show para ele, né? A glória para ele. Amém? Então, Deus falou, você não vai entrar e nem você, Arão. O pecado foi mais sério porque era aquela oportunidade que o povo tinha que voltar a crer em Deus, como nós todos temos, irmãos. Se às vezes a gente recebe uma palavra mais dura do púlpito, é porque Deus quer manter você no caminho certo, porque importa é a vida eterna. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus falou. Amém? Então, meus irmãos,
Logo depois disso, Arão morre. E Deus falou, vocês não vão entrar. Veja aqui no capítulo mesmo, no 20, o verso 23. Falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor. Números 20 e 23. Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar seu filho, faze-o subir ao monte Hor, e despe a Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Olha só. Se fosse você, Arão era o sacerdote. Arão sobe com seu filho Eleazar, passa o sacerdócio para ele, porque você vai ser recolhido, Arão. Se fosse você ia subir o monte sabendo que você ia morrer ali no monte. Você já pensou nisso? O Arão não fez como Jonas. O Arão não foi correndo para o outro lado. O Arão subiu no monte. O Arão era um homem de Deus. Deus foi duro com ele, porque era importante mudar todo aquele povo, e se os líderes se rebelassem, todo o povo se rebelaria. Deus foi duro com Arão, mas Arão honrou. Ele passou o sacerdócio para o seu filho Eleazar, e Arão foi recolhido. Deus recolheu Arão. A bondade de Deus. Amém? Bondade de Deus. Justiça e bondade caminham juntos. Aleluia. E o Moisés está vivo ainda, certo? Então a gente volta lá para o Deuteronômio, por favor. Aí depois disso, que aconteceu aqui com o Arão, eles conquistam, vencem 2 reis. Aí o Moisés ficou animado e ele resolveu pedir para Deus, ô Senhor, será que não dá para voltar atrás? Deixa eu passar a terra, deixa eu só pisar na terra. Aí vem aquela conversa que a gente falou. E Deus falou, basta Moisés, não fale mais isso. O seu irmão eu mandei subir no Monte Hor, você suba no Monte Pisga. Eu estou pondo palavras, né? Não está isso, mas Moisés, Deus tinha falado para o Arão subir no Monte Hor, e lá ele ficou. E agora aqui, Deus fala, Moisés, você suba no Monte Pisga, você vai ver toda a terra, eu vou mostrar para você, e você não vai. E assim como o Arão preparou o seu filho Eleazar, Deus fala, Moisés, você prepare Josué. Ele vai dar a sequência. Aleluia, a palavra de Deus é linda, irmãos. Então, veja aqui, aqui no 3:26, mais uma vez, Deuteronômio 3:26. Basta, não me fales mais nesse negócio. Sabe, quanto mais você é líder, mais responsabilidades você tem. Você que é o marido, Deus te colocou como cabeça, como sacerdote do lar. Você é o responsável pela família. Você tem mais responsabilidade diante de Deus e do mundo espiritual do que a esposa. Sabe? Quanto mais você tem autoridade, mais responsabilidade. Por isso a palavra fala lá em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, fala, não queiram muitos de vós serem mestres, sabendo que terão maior condenação. Amém, meus irmãos? Então Moisés, mesmo ele não tendo sido atendido por Deus, mesmo Deus tendo sido muito firme com ele, eu diria até bravo, ele obedeceu, ele não se revoltou, ele honrou. Deus falou, faz o que você tem que fazer, Moisés. Então, olha que lindo aqui. A gente já está completando, tá, a palavra, mas olha que coisa mais linda. Deuteronômio 4, verso 1 e 2. Deus baixou a bola, tirou toda aquela pompa de, vejam o que eu fiz.
ele agora está no seu lugar, né? Ele reúne todo o povo e ele fala assim, olha, Deuteronômio 4, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor de vossos pais vos dá. Voltem para a palavra, voltem para Deus, não se rebelem mais, cumpram os mandamentos. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Amém? Obedeçam ao Senhor, povo. Guardem a palavra do Senhor. Aí, olha o verso 7, 8 e 9. Olha só. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Aleluia! Quem tem um Deus tão chegado como o nosso, que sempre nos ajuda, Moisés está falando para eles. Quem tem leis e mandamentos tão justos como nós temos, guarda eles. Nunca se esqueça das coisas que você viu. Ensina para os teus filhos ou para os filhos dos teus filhos. Aleluia, esse é o Moisés. Esse é o Moisés que está santificando Deus perante o povo. Esse povo recebeu um chacoalhão. Na verdade, o chacoalhão foi dado em cima de Moisés. O povo todo ficou sabendo que Moisés não ia entrar na terra. O povo todo percebeu, foi mal. A nossa rebelião caiu sobre Moisés e Arão. Arão já morreu? E o Moisés também não vai entrar na terra. O povo voltou a temer a Deus. Sabe a igreja apostólica, a igreja inicial, a igreja de Cristo? O Senhor Deus foi ao céu, deixou o poder e a autoridade sobre os discípulos, eles começaram a pregar, começaram a fazer sinais, maravilhas, os apóstolos, e começou a haver conversões, o número de salvos foi para 3.000, foi para 5.000, e o cristianismo estava nascendo, florescendo, a igreja de Cristo, né? Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Amém? E só que no mesmo momento, irmãos, começou a entrar algumas heresias mesmo no meio do povo, até que um casal chamado Ananias e Safira, eles resolvem enganar o Espírito Santo. Será que Deus é tudo isso? Deus, a gente está agora com Jesus, é a graça. Né? E aí Ananias e Safira combinaram o seguinte, era um momento dificílimo, esses primeiros cristãos estavam sendo mortos, perseguidos e mortos. Eles fugiam sem nada. Aqueles que ainda tinham alguma coisa, eles vendiam, entregavam o dinheiro para os apóstolos, e os apóstolos repartiam entre os cristãos, porque estava todo mundo passando fome. Quem tinha alguma coisa, ou era confiscada e eles eram mortos. Então quem podia, vendia antes de ser confiscado, antes que descubram que eu sou cristão, já vou vender o que eu tenho. Pedro, está aqui, olha. E os apóstolos distribuíam para que ninguém tivesse necessidade, porque era um tempo terrível. Nesse contexto, Ananias e Safira resolvem vender as suas propriedades, resolvem ficar com uma parte para eles. Atos capítulo 5. E chegam para Pedro e falam, olha Pedro, a gente está aqui. Olha, a gente ouviu a direção do Espírito Santo. Olha, nós vendemos as nossas terras por... Vamos dar um exemplo, não fala os valores aqui. Nós vendemos a nossa terra por 100 mil reais. Está aqui, ó, os 100 mil reais. Viu? Só que o que eles tinham feito? Eles venderam por 300, ficaram com 200 e deram 100, dizendo que venderam por 100. Eu estou pondo números, não tem números na Bíblia. Amém? O Ananias fez isso. A Safira não estava junto, mas eles combinaram. O que Pedro falou? Quem lembra dessa história? Pedro falou, Ananias,
como é que o inferno contaminou a tua mente, rapaz? Como é que você projetou no teu coração mentir contra o Espírito Santo? Olha, você vai morrer. E pum! Morreu. Morreu. Porque ele mentiu contra o Espírito Santo. Um pouco tempo depois, chega a Safira, a sua esposa, e fala: olha, Pedro, você viu como a gente foi tão bonzinho, né? Eu tô pondo palavras, né? Diretor de teatro. Você viu, né, Pedro, como a gente foi tão bonzinho, tão santo, né? A gente vendeu a nossa propriedade por 100 mil, né? O Ananias já entregou para você? Já sim, Safira. Entregou. E olha, os rapazes que enterraram seu marido estão aqui ainda. E eles vão enterrar você também. E ela, pum, morreu. Mas Deus não é bonzinho? Ou a igreja de Cristo era destruída ali, ninguém mais ia ter respeito por Deus, porque eles mentiram para o Espírito Santo, mentiram para os apóstolos. Você acha que essa história não ia correr? Você acha que o Ananias e a Safira não tinham contado para o vizinho, para o primo, para o parente, para o tio? A gente fez isso e não deu nada. Tá tudo bem. Pensa. Sabe o que aconteceu depois disso? O que aconteceu com Ananias e Safira? Veio grande temor sobre todo o povo. Os cristãos e os não cristãos, todos passaram a respeitar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Eles viram que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Naquele tempo que eles eram obrigados a cumprimentar-se uns aos outros, dizendo: salve César, ave César, César é o imperador, César é o Senhor. Mas quando eles chegavam para um cristão, especialmente depois disso, e falavam: salve César, César é o imperador, eles falavam: viva Jesus Cristo, Jesus é o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o temor do Senhor no meio do seu povo vem por correção, por repreensão, por reprimenda, para o nosso bem. Se Deus não tivesse sido assim pesado com Ananias e Safira, talvez a palavra não chegasse aos nossos dias. Aquela igreja de Cristo já ia virar uma bagunça. E se Deus não tivesse sido tão firme com Moisés e Arão, aquele povo não teria entrado na terra prometida, e não haveria Israel, e não viria o Messias, e também nós não estaremos aqui. Então, se Deus tiver que pesar a mão sobre você, é para o seu bem, é para o bem da sua família. Não porque Ele é mau, porque Deus é bom. Deus é bom. Amém? Aleluia, amém, assim seja. E olha mais o que ele, voltando para Moisés, ali em Deuteronômio 4, olha aqui outra coisa linda que ele fala, aqui no verso, tudo aqui é lindo, né? Eu peguei alguns, os mais lindos dos lindos. Deuteronômio 4, 24, veja, 4, 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. É isso, Ele é um fogo que consome, Ele é um Deus zeloso. Ele tem zelo pelo seu nome. Agora é o fogo que só consome aquilo que tem que ser consumido, as escórias. Quando os 3 amigos de Daniel foram lançados na cova dos leões... Daniel foi na cova. Quando Ananias, Misael e... me foge o nome... Sadraque, Medraque e Abednego, né? Mas os nomes judaicos deles... Ananias, Misael e me fugiu outro... eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. O fogo queimou apenas as cordas deles. Eles foram vistos andando na fornalha, sem as cordas, e havia um 4º homem andando com eles, como um filho de Deus, era Jesus. E a palavra fala que nem a orla das vestes deles foram chamuscadas, só as cordas. Deus é fogo consumidor, ele é zeloso.
Ele vai queimar na sua vida o que tiver que ser queimado, e às vezes pode ser que doa um pouco, e não seja mimimi. Moisés não reclamou, Deus não murmurou, ele fez o que tinha que fazer. Amém, povo de Deus? A gente está no meio de uma geração incrédula e perversa, e Deus precisa de homens e mulheres valentes, zelosos dele. Essa oração em línguas, é loucura. 4:31. Olha, lindo, lindo. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso. Aquele que tinha recebido um basta, não fale mais isso, está ensinando, olha, Deus é um Deus misericordioso. Ele não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Aleluia. E finalmente eu reservei o 39 e o 40, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Aleluia! O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, filho, este é o caminho, anda por ele. Aleluia! Ah, Deus. E aí Deus tinha dito que era para ele preparar Josué também, não foi? Ele preparou Josué. Então a gente vai completar com o Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Então, olha que lindo. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. Lembra que Deus falou, suba no monte Pisga, e que eu vou te mostrar a terra. Moisés subiu no monte Pisga, Deuteronômio 34:1. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Agora eu vou pedir para você, eu vou dar um spoiler aqui, né? Imagina só, se Deus não deu uma visão aérea para ele. Imagina só. Porque do alto do Monte Pisga ele não poderia ver tudo o que ele viu. Olha o que Deus mostrou para ele. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali e a terra de Efraim e Manassés e toda a terra de Judá até o mar último, que é o grande mar. Lá é o mar de Tel Aviv. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Deus mostrou toda a terra para ele. Olha só que presentão. Prometi para você, Moisés, que eu ia te mostrar toda a terra. Eu não sei. Filho, tá vendo? Ali está o Líbano que você queria ver. É ali. Tá vendo ali? É o Monte Hermon. Agora vai olhando, filho. Descendo para lá, tá vendo? Ali, ó. Ali são as montanhas de Judá. Ali vai ser Jerusalém. Ali é Jerusalém. Viu, filho? Ó, aqui é Jericó. Tá vendo as palmeiras? Aqui para o sul. Agora eu vou te levar até o mar. Aqui, ó, esse é o mar grande. Não é o mar morto, né? Que é o mar pequeno. Esse é o grande mar, tá vendo, filho? E mostrou toda a terra para ele. Que viagem, hein? Deus é bom. Deus teve que ser duro com Moisés para resgatar uma nação e uma promessa. Mas ele trata o seu filhinho assim. Tão bom. E disse o Senhor a ele, esta é a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Mostro a ti para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura.
Quem foi que enterrou Moisés? Este o sepultou. Este quem? Este que com ele falava. Deus o sepultou. E ninguém sabe o local da sua sepultura, para que o povo não tivesse a tentação de idolatrar Moisés. Isso quase aconteceu ali, em Meribá. Deus enterrou Moisés, o corpo de Moisés, e ninguém sabe aonde. Olha como Deus é lindo. A Ele toda a glória, só a Ele. Amém? Ah, Senhor! Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu ele o seu vigor. Deus levou ele para casa, fortão, benzão, integrão. Vem para a casa do Pai, filho. Aleluia. Glória a Deus. E o Josué, o verso 9... E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ele ungiu Josué recebeu a unção do Espírito Santo e ele continuou com a obra. Amém? Essa linda história de amor que vem junto com a firmeza da mão do Pai. E eu quero encerrar lendo. Eu peço que você ouça, para você não ter que abrir, mas para você ter o registro, eu vou ler Hebreus 3, 5 e 6. Hebreus 3, 5 e 6. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus. E falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor, por isso ele foi honrado. Mas Cristo é fiel como filho e sacerdote da casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Por isso, se Deus tiver que pesar a mão sobre você e falar, filho, não se fala mais disso, não é assim, é do meu jeito e não do seu. Agradeça a Deus, porque que pai há que não corrija o filho a quem ama? Hebreus. Amém? Se você alcançar uma intimidade tal com o Pai, a ponto dele poder ter liberdade de repreender você e você saber que foi ele, aleluia, é porque você está crescendo. Deus é bom o tempo todo. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Eu quero fazer uma oração para que Deus levante entre nós uma geração forte, valente, resiliente, que nós retenhamos, como diz a palavra, retenhamos a nossa coragem e a nossa confiança na esperança que temos da salvação. Vou pedir só para a Renata vir por enquanto, para vocês também receberem a ministração, amém? Muitas vezes, irmãos, na minha vida, eu recebi não de Deus. Às vezes não bravo, às vezes não bravo. Me ocorre algumas, por exemplo, eu queria ser missionário no Japão. Estudei 1 ano e meio de japonês. Estava cru ainda, né? Porque é uma língua tão diferente, mas eu queria ir para o Japão. Deus mandou um missionário do Japão na nossa igreja, quando ela ainda era ali no centro. Ele nem sabia disso, claro. E ele falou para mim, olha, Deus falou para eu te dizer que você não vai para o Japão, que não é para você. Eu tinha recebido uma oferta da irmã profetisa Ruth, que está conosco ainda até hoje, glória a Deus.
ela tinha me dado alguns dólares. Eu não me lembro agora quais eram as notas de dólares, mas ela falou, olha, é só uma semente, é um ato profético, são 5 pães e 2 peixes. É a semente de dólares para você ir para o Japão. E naquele dia Deus manda um missionário do Japão, um brasileiro missionário do Japão, para falar comigo depois do culto. Ele falou, Deus me disse para te dar um recado. Eu falei, fala, irmão. Eu pensei, fala, Senhor. Certamente Ele vai falar, a porta está aberta, você pode ir lá para a minha igreja. E Deus falou que é para eu te dizer que você não vai para o Japão. Eu falei, quê? Ele falou que é para você ficar, para que outros possam ir. Olha só. E eu tenho as nações no coração, eu estudo os idiomas para poder pregar em outros países, mas Deus sempre fala, você vai, mas você volta, porque a casa tem que estar forte para que outros possam estar indo. Deus falou não para mim. Quando eu tive um infarto, eu não reclamei, sinceramente, nenhuma vez para Deus, mas eu cheguei a falar, Senhor, o Senhor pode me curar, né? Sem precisar de cirurgia. Vai ter um cateterismo antes da cirurgia. Né, Pai? Já pensou? Aí ele só falou, não, filho. Amém. Você entende? Deus é bom o tempo todo. Não seja um filho mimado querendo sempre ouvir sim, porque às vezes o sim seria para você ir para o caminho errado. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Amém?